Olá, povo santo, lindo e abençoado de Deus, o povo mais lindo tá aqui no Instagram, no meu canal, me assistindo. Pra quem chegou aqui agora, prazer, meu nome é Maristela Coura. E eu estou aqui toda semana subindo vídeo para edificar a sua vida e você edificar a minha vida com a sua presença. Então agora nós vamos começar o livro de Juízes e não é inscrito no canal, aproveita e já tá aqui, se inscreve antes que você esqueça. Já clica no sininho, porque toda semana tem aula nova, vai ficar por dentro de aulas dinâmicas e rápidas, bem resumidas do que você precisa saber junto com o seu estudo bíblico, tá? Porque eu sempre digo que para vocês lerem a Bíblia não de uma forma desfreada, né? Lendo, sair por ler. Degusta cada palavra, cada versículo, cada capítulo. E como tem muita gente que tem mais facilidade em ouvir do que ler, ou ler do que ouvir, isso aqui é a junção, tá? Isso aqui é um resumo da aula, você vai lá e lê. E aí, os dois juntos, fica melhor entendimento para você, tá bom? Então, fica por aqui, vamos começar a aula. Então, hoje nós vamos falar de Juízes, do capítulo 1 ao capítulo 3, certo? Então, vamos começar assim. Depois da morte de Josué, o Senhor levantou a Judá e falou que Judá iria dar a terra de Jerusalém na mão dele. Então, eles foram pelejar, só que Judá falou para Simeão, seu irmão, Simeão, vamos comigo, eu sou por você, você é por mim, vamos junto, ó. Tamo junto, vamos lutar junto, porque Deus falou que a gente vai ganhar essa guerra, a gente vai ganhar essa guerra. E Simeão falou, vambora, e foram juntos. Nisso que eles foram juntos, eles dois mataram todo mundo de Jerusalém a fio da espada. Então, quando diz na Bíblia aqui, a fio da espada, quer dizer o seguinte, eles passaram a fio a espada. Quando não fala sobre o que é fio da espada, todos morreram a espada, é quando enfia a espada, vai enfiando a espada na pessoa. Quando é fio, eles passam assim a espada, a fio, passa só o fio assim da espada, né? Então assim, independente do lugar que pegasse, independente se cortasse a artéria ou não, passou o fio da espada, caía, morria, pronto, porque Deus estava ali com eles, então todos eles iriam morrer, porque todos eles morreram a fio da espada, eles foram passando as espadas assim e foram matando todo mundo. E o povo de Israel serviu ao Senhor enquanto Josué vivia. Todos os mandamentos obedeceram, fizeram tudo, tanto que Josué ganhou muitas guerras, abateu muitos reis. Todo mundo que se levantava contra Josué caía. Deus não permitia que nem o inimigo prevalecesse por Josué, né? Então, assim, Deus prometeu a Josué que faria com ele o que fez com Moisés, estaria com ele o tempo todo e desde o último dia da morte dele isso aconteceu. E o povo de Israel serviu ao Senhor enquanto Josué estava vivo e depois que Josué morreu, aos anciões que ficaram vivos um pouco a mais que Josué, eles continuaram. Sendo que, depois da morte de Josué e da morte dos anciãos, eles se esqueceram dos mandamentos do Senhor. Não aquela geração, mas a próxima geração. A próxima geração que veio depois da morte de Josué e dos anciões não sabiam quem era o Senhor e não sabiam os feitos que o Senhor tinha feito desde o Egito, né? Desde que eles saíram lá, o povo de Israel saiu do Egito, todos esses feitos por Moisés, por Josué, eles não sabiam. Então o que eles começaram a fazer? Pecar contra Deus. E aí o povo de Israel começou a adorar outros deuses, Baal e Astarote. Que Baal também é Baalins. Então o povo de Israel começou a servir esses deuses e a ira do Senhor veio contra o povo de Israel novamente. E o Senhor falou, eu vou só deixar acontecer coisas ruins com eles. Então os roubadores vieram para o povo de Israel, começaram a roubar, começaram a destruir, começaram a ter prejuízos e perderam todas as guerras. O Senhor se apartou do povo de Israel e eles começaram a padecer, eles começaram a perder guerras, eles começaram a ser roubados, furtados. Tragédia atrás de tragédia começou a acontecer com o povo de Israel. E foi nessa época que Deus começou a levantar juízes para que julgassem as pessoas que roubavam as outras, né? E aí, abaixo dos juízes eram o povo e acima dos juízes era o próprio Deus. Deus falava diretamente com esses juízes, eles eram profetas do Senhor e que eles julgavam sobre os povos. E o que acontecia? Toda vez que morria algum juiz que Deus tinha levantado, eles voltavam a fazer coisa errada. Gente, o povo de Israel era um povo assim, que tinha que ter uma liderança. Se não tivesse uma liderança, eles esqueciam do Senhor. Aí quer dizer, se não tem líder, eles esquecem de Deus. Aí as coisas começam a apertar para eles, eles se lembram de Deus. E aí, se não tem líder, não serve a Deus. Se tem líder, serve a Deus. O povo era muito estranho, eles precisavam de liderança para poder lembrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E habitando o povo de Israel ali com os cananeus, os homens de Israel começaram a se casar com mulheres cananeias e começaram a ter filhos. E aquele povo dos cananeus, eles adoravam, né, Baal. Os deuses deles eram Astarote e Baal. Então o povo de Israel começou a adorar
esses deuses porque as mulheres ou os maridos que eram cananeus faziam isso. Tinham isso como ritmo de vida, né? Como uma adoração diária para esses deuses aí. Então, o povo de Israel começou a servir a Cusã-Risataim por 8 anos. Eles viraram escravos desse povo durante 8 anos. E aí eles começaram a clamar ao Senhor. Eles se lembraram do Senhor. Meu Deus, que angústia, tira a gente dessa escravidão, nos ajuda. Já 8 anos servindo ele de escravos. E aí Deus levanta Otiniel, filho de Kenaz, para poder substituir ali o líder. Na falta do juiz, aí tinha o líder Otiniel, e a terra sossegou por 40 anos. E Otiniel ganhou, né, aquela guerra, então pelejou contra aquele povo ali e ganharam as guerras, e aí durante 40 anos eles tiveram sossego. E eles estando sossegados, o que aconteceu? Se esqueceram do Senhor novamente. A ira do Senhor veio sobre Israel de novo e eles foram derrotados pelos moabitas. Ficaram ali 18 anos servindo os moabitas por conta do pecado de adorar outros deuses e se esquecer do Senhor. Novamente o povo de Israel comete esse pecado. E aí novamente o povo de Israel clama ao Senhor. 18 anos, meu Deus, salva a gente tá aqui sendo escravo. E aí Deus vai lá e levanta Elde, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto. E aí, o que aconteceu? Vou contar essa história pra vocês. Elde separou um presente pro rei Moabita e Elde separou um presente para Eglon, que era o rei de Moabita na época. E separou o presente e fez uma espada com 2 fios de espada, com lâmina dos 2 lados, né, afiada, e colocou escondido na sua coxa embaixo do seu vestido. Quando ele foi encontrar Eglon, era um homem muito gordo. E aí aqui na Bíblia diz que o homem era muito gordo, mas não gordo de arrogância, gordo de ignorância, mas gordo de gordura mesmo. Era um homem obeso que não conseguia mal se levantar da cadeira. Então, quando Elde chegou lá para falar com Eglon, falou assim: Rei Eglon, eu gostaria de falar com você em particular, gostaria de te dar um presente. E aí deu um presente para ele e ele falou assim para Eglon: eu tenho um recado de Deus para você. E aí Eglon, com dificuldade de levantar da cadeira, se levantou e se virou para ele. Quando ele se virou, Elde puxou a espada de dentro da coxa, enfiou na barriga dele e o matou. E ele enfiou tanta espada dentro da barriga dele que quando ele tirou, as tripas caíram no chão junto com o excremento, ou seja, ele deu uma facada bem lá no fundo no intestino. E aí o rei morreu e ele foi embora. Ele trancou a porta e foi embora, e demorou um tempo para os servos acharem o homem muito gordo, o rei dos Moabitas lá. Então, mais uma vez, o Senhor ganhou, né, essa guerra, porque levantou Elde para ir lá fazer isso, confiou a Elde isso. E Elde, saindo dali, ele foi para as montanhas de Efraim e tocou a buzina, e o povo de Israel chegou. E aí ele falou: olha, povo de Israel, mais uma vez o Senhor, como um forte, nos fez ganhar essa guerra. E todo mundo, O povo de Israel, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu não consigo nem imaginar esse povo. Um povo louco, um povo muito louco, um povo que era o povo de Deus, que se esquecia de Deus. Mas enfim, vamos voltar pra aula. Sim, foi subjugado Moabe naqueles dias e Israel descansou por 80 anos. A terra de Israel, o povo de Israel descansaram por 80 anos. E assim acaba a aula aqui. Acaba a aula aqui. Na próxima aula vamos falar sobre Débora, sobre essa juíza profetisa maravilhosa. Quem conhece um pouco da história vai relembrar, quem não conhece já vai ficar sabendo dessa juíza. E espero que vocês tenham gostado da aula, né? Foi rápida, mas foi bem edificante. Muitas coisas aqui foram faladas, né? Que vai ser muito bom para o seu ensino, para o seu estudo. Tá bom? Então, que a graça e o favor do Senhor desça sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você seja uma pessoa que quando abre a boca só sai a bênção da sua boca. Que você edifique todos os lugares que você pisar. E que Deus esteja com você em todos os seus passos, em todos os seus caminhos. Tá bom? E aqui, nessa aula, a gente aprende que independente da sua liderança, independente das pessoas que estão na sua frente, independente de quem te mostrou o caminho de Deus, é você e Deus. Você nunca pode se esquecer do que Ele já fez por você, do que Ele faz por você e do que Ele vai fazer por você. Então, independente de liderança, independente de pastor, independente de profeta, independente de missionário, independente da pessoa que fala para você de Deus, você tem que ter uma intimidade com o Pai. Você tem que mergulhar em águas profundas de intimidade com Ele. Nunca se esquecer do que Ele é, né? Porque Deus, Ele nos ama, Ele quer o melhor pra gente, mas a gente não pode servir a Deus pelo que Ele pode nos dar. A gente tem que servir ao Senhor pelo que Ele é.
né? A soberania dele na nossa vida, de ter nos dado o sopro da vida, de a gente estar vivo aqui com saúde, porque ele nos deu a oportunidade de estar vivo para servir a ele. Então, nunca se esqueça de onde você veio, né? Porque tem gente que nasceu num berço cristão, mas tem gente que não nasceu no berço cristão e que passou por muitas coisas. E tem gente que se desviou ao longo do caminho e que não quer mais voltar para aquele lugar de pecado, para aquele lugar de treva. Porque o mundo aparenta dar coisas boas momentâneas, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você não tem coisas boas. Ali o pecado te assola. Então, que a sua alma seja salva, que a sua casa, a sua família seja salva. No nome de Jesus, a sua casa você serve ao Senhor. Eu creio. Porque Deus precisa de apenas uma pessoa dentro da sua casa para salvar a família inteira. Porque aquela pessoa vai se levantar em oração, tá bom? Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Que vocês sejam agraciados todos os dias com a presença do Senhor. Um beijo grande e até a próxima aula.